Fala pessoal, bem-vindos a esse canal. Eu votei em 2018 no Ciro Gomes para presidente, porque eu achei que ele era o mais bem preparado entre os candidatos na época, certo? Vale lembrar que o Lula não estava nesse páreo eleitoral da época, né? E hoje eu já tenho uma visão um pouco diferente. Eu estou me afastando um pouco da militância do Ciro Gomes, né? Eu já enxergo o Ciro Gomes diferente hoje em dia, né? Com alguns defeitos, todos os políticos têm defeitos, né? E PDT, então, é um partido que eu jamais me filiaria. Com o passar do tempo, eu fui observando mais, lendo mais Ciro Gomes, observando mais a militância, né? E eu fui vendo que a minha não, essa praia não é a minha. Eu estou mais à esquerda do que esse pessoal. E quando eu falo de Sirete, da militância do Ciro Gomes, não estou generalizando. Estou falando de uma parcela, né, que age igualmente com uma certa conduta que é uma conduta que eu não admiro. São pautas que eles trazem que eu não admiro. Eu vou explicar melhor. Bom, uma das questões que eu não concordo é o antipetismo exacerbado. Eu tenho alguns amigos que são ciristas, que debateram anos e anos comigo, né, me ensinaram muita coisa de política, me ensinaram a me posicionar politicamente, né, aprendi muito com eles, e eles nunca foram antipetistas, né, ainda mais exacerbado, né, nunca foram. Eles votariam igual a mim, tanto no Ciro Gomes no segundo turno contra o Bolsonaro e votariam no Lula também contra o Bolsonaro. Então, primeira coisa que eu discordo, né, o Ciro Gomes, na minha opinião, ele se perdeu um pouco nessa campanha aí do João Santana. 80% das falas do Ciro Gomes é batendo no Lula, né? Eles têm como projeto principal, né, não o PND, mas sim a pauta e a estratégia de tirar o Lula da jogada, de tirar o Lula do pleito eleitoral, né, desqualificar, fazer discurso de ódio. Eu estou falando da militância, né, não estou falando agora do Ciro Gomes em si, mas eu estou falando da militância. Então, o Ciro Gomes e um pouco e a militância tem esse antipetismo exacerbado, que para mim, na minha opinião, é a mesma narrativa da direita, é a mesma narrativa da extrema-direita. Né? Esse ódio, tudo é Lula, tudo é culpa do Lula, tudo é culpa do PT, o Lula é isso, o Lula é aquilo, o Lula é isso. Então, o tempo todo falando do Lula, né? E essa militância sempre vem querer tirar vantagem, falar, não, mas nós temos o PND e o Projeto Nacional de Desenvolvimento, e o Lula não tem projeto nenhum. Ora, mas vocês ficam, né, a maioria das vezes batendo no Lula, o tempo que vocês poderiam estar falando do PND, vocês estão batendo no Lula. Né? Então eu não entendo. Ao invés de bater no Lula, falasse do PND. Né? O afegão médio brasileiro que rala pra caramba, ele não sabe nem o que é STF, nem para que serve o STF. Ainda mais ele vai entender de PND. Então, para fazer uma inclusão desse projeto do PND, para poder implantar, o Ciro teria que ficar compulsivamente, né, falando do PND, né, ostensivamente, e com uma certa frequência, porque senão, cara, esse projeto não vai. É um projeto interessante, é um bom projeto, né? Eu vejo o Ciro Gomes falar, né? Só que é um projeto que levaria, após ser implementado, levaria uns 20 anos ou 30 anos para fazer efeito. Né? E então, assim, não, então o pessoal fica perdendo o tempo falando do Lula, que eu acho uma infantilidade, né? Acho que é inútil, acho que não vai ter efeito nenhum.
né? Todo mundo está esperando aí o Lula vencer no primeiro turno ou no segundo turno com o Bolsonaro. Então, se o Lula tiver que ir para o segundo turno, ele vai ir. Não é porque vocês vão ficar batendo no Lula que o Lula vai tirar o Lula do páreo. Eu já não penso assim, sabe? Então, eu respeito o antipetismo, claro. Vocês não são, ninguém é obrigado a gostar do Lula. Vocês podem criticar à vontade. A única coisa que eu estou falando é que é um antipetismo exacerbado, é um antipetismo extremo, né? Onde desqualificam todos os petistas, generalizam, enfim, demonizam o PT, né? Falam aquelas... Bom, vocês sabem, né? O discurso de ódio, enfim. E o interessante é que no lado do Lula você não vê isso, né? O Lula ele quer bater no Bolsonaro, essa é a prioridade. E outra coisa, isso me faz pensar que o Lula, para essa parcela dos Siretes, é muito mais nocivo do que o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele vira uma mocinha perto do Lula, porque toda energia gasta vai em cima do Lula, né? Bater no Lula. E o Bolsonaro eles batem só como praxe, né? Só como uma coisa acaba ficando secundário, né? E eu achava antigamente que todo mundo iria se unir para ir contra o Bolsonaro, né? Iam fazer frente amplas e etc. E iam bater o Bolsonaro. Eu pensava que as estratégias de campanha era todo mundo batendo o Bolsonaro. Porque tem o risco do Bolsonaro se reeleger. Tem aí os 30% de apoio ao Bolsonaro. E esse pessoal faz muito barulho, sabe? E a gente não sabe se o Lula vai se candidatar ou não, certo? A gente não sabe se o Ciro vai conseguir ter a porcentagem de votos para chegar no segundo turno, para bater o Bolsonaro. Então, cara, tem um risco eminente aí do Bolsonaro se reeleger. Eu sei que a rejeição ao Bolsonaro está grande atualmente, mas as coisas, o aspecto político até lá pode mudar um pouco, sabe? O apoio pode crescer ou como pode diminuir em relação ao Bolsonaro. Então, o inimigo desses ciristas é o Lula e não o Bolsonaro. No dia 12, no MBL, na palestra do MBL, estavam lá alguns ciristas, né, falando mal do Lula junto com o Bolsonaro, associando o Lula ao Bolsonaro, né, comparando o Lula com o Bolsonaro, né, dizendo que é a mesma coisa, que é a mesma, sabe? Isso é outra coisa que eu discordo, sabe? O Bolsonaro é um extremista, é um cara antidemocrático, é um cara da extrema-direita, é um cara nocivo, é um genocida e não pode pegar um estadista como o Lula e comparar com o monstro Bolsonaro, sabe? Isso que eu acho que eu discordo, né? O Lula teve seu governo bom, depois teve seu governo ruim, enfim. Todos os políticos têm seus defeitos, seus altos e baixos. Agora, demonizar o Lula mais que o Bolsonaro, isso eu não estou de acordo. Outra coisa que eu discordo da militância, né, de uma parcela da militância cirista, é esse lance de não pode criticar o Ciro Gomes, sabe? Não estou nem falando atacar. Qualquer coisa que você critica o Ciro Gomes, você é petista, aposto que você é petista. Muita gente aí me xingando de petista, né? Quando você critica, por exemplo, na página trabalhista no Facebook, né? Eu estou falando muito em relação da militância cirista no Facebook, eles postaram assim, Lula, é verdade que os empreiteiros pagavam 200 mil para uma palestra tua? O que tu ensina nas palestras? O segredo da pedra filosofal? E aí, né, eu escrevi lá, fiz um comentário e falei, Ciro Gomes se perdeu, infelizmente. Eu estou me referindo à campanha, a essa estratégia de ficar batendo no Lula o tempo todo. Esse negócio das palestras, o Lula, se eu não estiver enganado, já foi absolvido ou foi absolvido, né, nesse lance das palestras. Né? Então, isso é fake. Certo? Ao meu entender. Então,
E aí o que aconteceu? A página, quando eu respondi, a página printou o meu nome, o meu sobrenome, e postaram de novo, botando meu nome, cara, dizendo que o Ciro se perdeu, infelizmente, né? Para as pessoas ficarem me achincalhando na internet usando meu nome. E eu não autorizei isso. Enfim, isso é bobeira, né? Besteira. Mas está aí o fanatismo. Até porque eu não sou anti-cirista. Bom, e outra coisa que me fez afastar um pouco foi a simpatia pela direita, né, pela extrema-direita, o PDT, o Lupe, conversando com o partido DEM, PSDB, PSD, MDB, né, para fazer aliança. Eu até entendo que, né, para governar o país tem que ter uma aliança com a centro-direita, com a direita. Isso todos os políticos fazem isso, inclusive o Lula. Mas, cara, DEM é um partido inaceitável, sabe? É um partido de extrema-direita, na minha opinião, né? Falam que é centro-direita, enfim. Para mim, eles são altamente criminosos. É uma quadrilha envolvendo crimes de... Enfim, eu não posso falar muita coisa. Mas, então, sabe? E ainda mais que esses partidos, no qual o PDT estão tentando fazer aliança, né, que é a direita, esses partidos são os mais corruptos, tá? Ultimamente, uma pesquisa de 2020, do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral divulga pelo número de políticos caçados. E o DEM está em primeiro lugar, com 69 políticos caçados. Depois vem o MDB, todos que o PDT estão fechando. O PSDB também, né, com 58. E aí depois vem o PDT em sexto lugar. E adivinhem, aonde está o PT? Né? Deveria estar em primeiro lugar, né, com o número de políticos caçados, e não está. O PT está em nono lugar, inclusive atrás do PDT. Então, esse lance de admirar a direita é diferente de você pegar a centro-direita para governar. Eu vejo que muita gente admira, sabe? Fazer manifestação com o MBL, se juntar com o MBL, ter simpatia pelo Datena, que é um cara da necropolítica, da extrema-direita. Então, isso são coisas que eu não consigo entender, sabe? Para mim, isso me fez afastar um pouco, certo? Datena, essas figuras repugnantes, MBL, sabe? Tantas manifestações que o Ciro poderia ter ido, o Ciro vai logo na manifestação do MBL, sabe? Junto com a direita liberal, com ex-bolsonaristas, se acarinhar pelos ex-bolsonaristas, pela direita, né? Dizer que nós somos democratas, né? Nós somos esquerda e direita, pela democracia. Democrata é um termo muito vago, né? Não é um espectro político. Todo mundo é a favor da democracia, né? Então é muito vago isso. Então é isso que eu não entendo, sabe? Eu estou muito mais à esquerda do que ser simplesmente democrata, certo? Outra coisa também que eu acho bom esse projeto, o PND, a nacionalização, né, dos produtos, das coisas que a gente consome, né? Eu vi o Ciro Gomes explicando sobre o PND, e depois ele fala que é para dar o choque, né, fazer esse efeito na economia, né, do Brasil, para dar o choque na segurança pública. E muito que eu vi de segurança pública, eu não fiquei muito satisfeito com o Ciro Gomes, certo? De um tempo para cá. Eu não sei como é que ele está pensando sobre isso hoje. Ele é um político que ele fala pouco, se aprofunda pouco na segurança pública, e para mim isso é uma questão prioritária, não é uma questão de projeto, né, que levaria 20 anos e 30 anos. Para mim a pauta de segurança pública é prioritária, né, é emergencial. A gente vive um narco-estado miliciano, uma violência brutal. Então, para mim, deveria ter surgido o efeito mais urgente, sabe? Não a médio ou longo prazo. Bom, o negócio é o seguinte, papo reto.
Se for Ciro contra Bolsonaro, é óbvio que vai ser Ciro Gomes muito bem-vindo, né? E se vier Lula, Bolsonaro, eu vou votar no Lula, com certeza, no segundo turno. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Vamos ver o que vai ser. Aí tem muito chão ainda para rolar até eleições de 2022. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou.